Chegou o bendito dia, galera. Eu vou começar junto com vocês uma carteira de investimentos pública aqui do canal. Hoje a gente vai investir R$1 para cada inscrito que o canal tem. Eu vou pegar esse din e vou comprar tudinho de fundos imobiliários. Eu vou definir com vocês a estratégia que eu vou seguir, vou comprar 4 fundos e vou explicar um pouco do porquê que eu estou comprando cada um, vou mostrar para vocês uma planilha maneira que eu estou montando para fazer a gestão dessa carteira, enfim, hoje vai ser maneiro demais. Então sebo nas canelas e bora pro vídeo. Até abrir um chopp. Fala maninhos e maninhas, como é que vocês estão? Maninho por aqui. E se esse é o primeiro vídeo que você assiste do canal, muito bem-vindo ou bem-vinda. Se você já é de casa, muito bom te ter de volta. Hoje é o grande dia, hein? A gente vai começar a carteira do canal. E para esse primeiro aporte, eu vou comprar só fundo imobiliário. Depois a gente vai incrementando a carteira, então fica tranquilo que ela não vai ser só de fundos imobiliários. Se você não sabe o que são os fundos imobiliários, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu te explico em 6 minutinhos tudo que você precisa saber. Depois você vai lá e dá uma olhada. Mas como eu falei, hoje eu vou investir R$1 para cada inscrito. Da última vez que eu olhei aqui, eu estava com 3.980 inscritos mais ou menos. Então eu ia colocar R$3.980. Mas eu vou arredondar para 4.000. Aliás, podia ser bem mais do que esses 4.000. Se você que está aí dormindo na selva não tivesse inscrito aqui no canal. É só vir com o mouse aqui no cantinho e clicar para você se inscrever. Para você não custa nadinha e para mim faz toda a diferença. Então quem sabe, num vídeo futuro de algum outro aporte que eu for fazer aqui da carteira e o canal já vai estar lá com os seus 10 mil inscritos, eu não faço um aporte grande aqui de R$10.000 pra gente comemorar junto, hein? Mas enquanto isso não acontece, vamos sair lá do futuro e vamos voltar aqui pro presente. A primeira coisa que eu vou definir com vocês vai ser a minha estratégia para a carteira de fundos imobiliários. E ela vai ser a seguinte: eu quero ter de 75% a 80% da carteira em fundo imobiliário de tijolo. Porque no longo prazo, bons imóveis tendem a se valorizar e inclusive repassar pelo menos a inflação dentro dessa valorização. E o resto, ou seja, a gente vai estar falando aqui de 25% a 20%, eu vou colocar em fundo imobiliário de papel. Aí você pode até achar que eu estou ficando maluco e pensar: que isso, maninho? Tu vai perder a chance de colocar no bolso 12, 13, 15% de dividend yield? Tu fumou um capim estragado? Cara, não é isso. Lógico que os yields dos fundos imobiliários de papel estão super atrativos. E a gente vai aproveitar esse negócio. Mas fundo de papel é complicado. No final do dia, você está investindo em dívida e não em algo físico. Pensa assim, ó. Se você tem um imóvel, você está alugando para uma empresa, e essa empresa quebra e ela rompe o contrato de aluguel que ela tem contigo, você vai lá e procura uma outra empresa para poder colocar no lugar. Porque o teu imóvel está lá paradinho. Daqui a pouco você vai voltar a receber o aluguel. Agora, se você está com um título de dívida na mão de uma empresa e essa empresa foi e quebrou, aí já era, tu não consegue recuperar essa grana. Então, se você não tiver uma gestora muito boa por detrás do fundo imobiliário, que ela escolhe muito bem essas dívidas e consegue equilibrar uma boa carteira diversificando para poder reduzir os riscos, você vai se lascar muito pesado. É só você olhar para uns fundos de papel que pagavam 1,5% ao mês, não tem nem muito tempo, estavam cheios de CRI, super arriscado na carteira, e aí, queda de 80%. Dá só uma olhada aqui no DEVA11, com 80% de queda nos últimos 5 anos, e no HCTR11, que está também próximo aqui dos 82% de queda nos últimos 5 anos. A gente sabe que os fundos imobiliários, no geral, estão caindo por conta da Selic alta, mas não é 80%. Então, fundo de papel é um setor que você tem que fazer boas escolhas e ter um certo cuidado. Por isso, eu vou ficar aqui no máximo com 25% de exposição. Então bora de fato para os fundos que eu escolhi para botar na carteira. E eu vou começar pelo primeiro, que é o fundo de papel. E o fundo que eu escolhi é um dos queridinhos do mercado, o MXRF11. Trouxe aqui o último relatório que saiu, que é o de dezembro, para a gente dar uma olhadinha. Bom, primeiro ele está pagando 1,07 de yield mensal livre de imposto de renda. Cara, isso aqui é muito alto. Nos últimos 12 meses pagou 13,59, tem uma taxa de administração de 0,9 e olha o número de cotistas. 1.257.000. Cara, sendo que a gente tem mais ou menos aí uns 2.600.000, 2.700.000 de investidores em fundos imobiliários, a gente está falando aqui que quase metade de todo o mercado investe no MXRF11. É gente pra caramba, né? Aqui nos comentários do gestor ele até fala, né? Mais de 1,26 milhão de cotistas, que é o maior da indústria de FIIs. O fundo ele coloca 80% em CRIs com bons nomes de crédito. Então aqui seriam dívidas de menor risco. Ele fala que ele busca oportunidade de reciclagem do portfólio, né? Ou seja, ele faz a troca desses CRIs quando ele vê momentos oportunos aqui para ele poder ganhar com essa troca. Hoje o fundo tem uma reserva aqui de mais ou menos 3 centavos por cota, o que dá 13 milhões aqui, mais ou menos. Aqui no demonstrativo de receitas, a gente repara que das receitas a maior parte vem justamente dos CRIs, porque a gente viu lá em cima que a
majoritariamente o que ele investe. O resultado dele, ó, repara que vai muito próximo aqui o que ele está fazendo com o que ele distribui, né? E quando ele faz menos, ele tira do caixa. E quando ele faz um pouco mais, ele deixa o restante em caixa e distribui um pouco menos. A maior parte da receita aqui está dentro dos CRIs. Ele também tem fundos imobiliários na carteira, ó. Aqui ele mostra a rentabilidade, ele diz que ficou acima tanto do NTN-B, que é um título público vinculado à inflação, quanto do IFIX. Ele leva em consideração os rendimentos, né? Então ele traz essa conta para dentro, ou seja, se ele não tivesse distribuído todos os dividendos, como é que estaria isso? Porque ele fala um pouquinho de valor patrimonial ao longo do tempo, por isso que você tem que ir reinvestindo os dividendos, principalmente no fundo de papel. Mas ele mostra aqui que a liquidez do fundo imobiliário é gigante, óbvio, né? A gente viu lá o volume de cotistas. Aqui ele volta falando dos 80% em CRIs, 10% em fundos imobiliários, a maior parte da carteira. Merlot. Aqui é uma parte super importante de quando a gente vai ver o portfólio dos CRIs que ele tem, né? Ou seja, como é que essas dívidas elas estão distribuídas, né? Quais são os indexadores que essas dívidas têm. Então a gente vê que 80% está vinculada com o IPCA, o que é bom. 20% aqui quase está com o CDI, quase nada está com o IGPM. O que eu particularmente prefiro, porque o IGPM muitas das vezes é uma surpresa. Tem momento que ele fica negativo, então você acabaria não tendo rentabilidade positiva. E no caso aqui do MXRF11, é uma exposição praticamente insignificante, que são esses 0,25%. Que ele mostra também como é que é a distribuição, imobiliário residencial a maior parte. O vencimento dos CRIs está legal, a maior parte aqui está para depois de 2031. E a duration também tá boa, só 20% tá para depois de 2031. Presta atenção que tem curso pago que não te explica esse negócio. Eu ia precisar de um vídeo dedicado para poder te explicar no detalhe essa parte da duration. Mas eu vou tentar resumir aqui e depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso para você poder assistir com calma. Os CRIs que o MXRF tem, eles vão pagando juros mensais aqui que a gente vai ver depois. A duration e o prazo, eles vão ser diferentes por conta disso. Porque o prazo é o tempo em que o CRI vai vencer. Então quanto mais longe, melhor, porque você vai ficar recebendo mais tempo. Só que a duration é o tempo que leva para você pegar de volta o seu investimento. Então se você recebe todo mês um pingadinho de dinheiro, ao invés de receber tudo no final, numa tacada só, concorda que o tempo para você pegar de volta o seu investimento vai ser menor? Isso que você está recebendo um pouco agora, mais um pouquinho no mês que vem, e assim vai. E por que esse negócio é importante? Porque quanto mais longo for essa duration, maior é o efeito da volatilidade no preço desse CRI. E isso pode impactar bastante o preço, tanto para cima quanto para baixo. E lembra lá em cima, ó, que ele fala aqui que ele gosta de oportunidade de reciclagem. Isso daqui significa que ele tem que vender os CRIs dele, pegar o dinheiro para comprar novos. Então se ele tem um alto volume de CRI, que a duration está lá para frente, isso traria volatilidade para os CRIs dele. Se o MXRF quisesse rodar a carteira dele, ele podia acabar tendo prejuízo ou não ser tão vantajoso na hora da venda, por conta dessa volatilidade nos preços. Por isso que é um fato de risco que a gente precisa considerar. E 20% desses CRIs aqui do MXRF11, com essa duration maior do que 2031, para mim a estratégia está num patamar aceitável. Fala sério, hein? Só essa aula de duration já vale você dar uma chapuletada no like para esse vídeo, hein? Aqui mais para baixo você vai ver a lista de todos os ativos que ele tem. Os CRIs, os fundos imobiliários, as permutas e até os imóveis. Depois você dá uma olhada com calma para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Vamos partir logo para o segundo fundo imobiliário que a gente vai colocar na carteira. O segundo fundo que eu vou comprar vai ser do segmento de logística, que são os fundos focados em ter aqueles galpões enormes quando você passa lá na beira da estrada. Eu gosto muito desse segmento porque, primeiro, é um mercado que eu acredito bastante, já que eu compro muita coisa pela internet. E essas grandes lojas, elas têm que ter algum lugar muito próximo dos grandes centros urbanos para elas deixarem o estoque delas e facilitar a entrega para o consumidor final, entregando o mais rápido possível. Cara, é só tu olhar. Tem vezes que eu chego lá no Mercado Livre para poder olhar algum produto, quando eu percebo, ele fala assim, esse negócio chega para você amanhã. Pô, é bizarro. Um outro fator desse setor que eu gosto bastante é que ele consegue fazer contratos mais longos com os locatários, que são os contratos chamados de atípicos. Isso traz uma maior previsibilidade de receita. Então o fundo que eu escolhi aqui, para ser o nosso segundo fundo imobiliário, é o BTLG. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui no relatório. Então ele pagou 78 centavos, o fundo tem uma taxa de 0,9, ele tem um valor de mercado de 4 bilhões, cara, é muita grana, né? Um dividend yield anual, né, de quase 10% para um fundo de tijolo. Isso aqui é bastante. Ele tem um total de 34 imóveis, uma vacância de 1,6 e uma área bruta locável de 1,3 milhões aqui de metros quadrados, tá? Porque isso aqui está em milhão. Então vamos ver as principais mensagens, ó. O fundo tem 34 imóveis, 3 eles estão falando que estão aqui em processo de venda. 90% desses imóveis estão em São Paulo, então ele é bem concentrado aqui mais na cidade de São Paulo. Ixi, olha o que entrou aqui. Hoje o fundo está com uma reserva de 58 centavos por cota.
Ele explica aqui um pouquinho que o Mercado Livre saiu de 2 módulos, né, de um galpão aqui de Ribeirão Preto, e que aí logo na sequência ele já conseguiu reposicionar para DHL. Isso aqui é um ponto super positivo, né? Quando os imóveis estão muito bem localizados, sai um inquilino, já entra outro logo na sequência, o que diminuiu o impacto na vacância, mas isso ainda gerou uma vacância aqui de 3 mil metros quadrados, o que subiu a taxa de 1,4 para 1,6. Mas até aí tudo bem, né? O fundo tem 34 imóveis, é normal ter uma vacância. Quando a gente olha aqui os resultados, ele vinha numa constante de 78, né? No mês passado é que teve um pico aqui maior em 86, né? A gente vê por aqui. Isso aqui, se não me falha a memória, foi por conta de um lucro com uma venda de um imóvel que eles fizeram. Então por isso que teve esse pico aqui, mas normal, vocês veem que eles pagarem aqui 76, 78. Eles mostram até aqui o limite inferior e superior que eles esperam, né, pagar. No demonstrativo de resultados dele, a gente vê aqui que ele fez um NOI de 68 centavos. Aí aqui a gente repara nos 22 centavos que esse receita eventual foi de lucro em cima das vendas que ele teve de imóveis, né? Depois tem um ajuste de caixa aqui, fluxo financeiro geralmente é o que ele faz com o dinheiro que ele tem em caixa, fundos imobiliários que ele tem. Isso gerou um resultado de 1,03. Aí depois de pagar algumas despesas aqui do fundo imobiliário, ele fez um resultado de 96 centavos. Só que ele distribuiu 78, então ele colocou aí uns 18 centavos em caixa. Aqui tem uma conta legal da gente fazer, quer ver? Ó? Se ele consegue gerar 68 de NOI, que é o quê? Toda a receita tirando as despesas que ele tem com os galpões lá. E a gente soma o que ele consegue gerar com o caixa, tira aqui os custos do caixa também, e depois tira as despesas que ele tem com o fundo imobiliário. A gente vê que ele consegue gerar tranquilamente por mês 74 centavos, sem muito esforço. Olhando para a carteira dele aqui, né, a gente vê que a maior parte dos reajustes acontecem na primeira metade do ano. A maior parte da carteira em cima do IPCA, que a gente gosta. 35% dos contratos são atípicos. Tem uma alavancagem aqui, mas é uma alavancagem tranquila. A gente vê que o caixa dele cobre tranquilamente a alavancagem. Depois vai ter um detalhe da alavancagem dele mais para frente. A gente consegue ver com maior detalhe como que é essa dívida. Só que são vendas que ele ainda tem em andamento, né? Então ele já vendeu até agora 771 milhões. Ainda tem agora quase 200 milhões ainda para concluir de vendas. Alguns indicadores do fundo que mostram alguns crescimentos aqui interessantes. Esse aqui é legal, ó. Isso aqui olhando para a cidade de São Paulo, né? A gente vê um pouco da estratégia do fundo, né? 32% dos imóveis, ele está num raio de até 30 quilômetros da capital. Então é muito fácil que quando sai um locatário daqui, eles conseguem trocar rapidamente esse cara, porque são imóveis muito bem localizados. E 40% estão até 60 quilômetros da cidade. Então assim, a gente olha que 70% dos imóveis estão próximos do grande centro de São Paulo. Aqui é um pouquinho do portfólio, se quiser depois ver detalhes aqui de cada um dos galpões, como é que são. Esses são os 3 que estão finalizando o processo de venda. Aqui a gente vê um pouco do resumo total dos ativos, a gente vê que não tem muita concentração, né? Não tem um imóvel aqui com 30% da receita e tudo mais. Os locatários são empresas gigantes. Então a gente vê aqui que a alavancagem dele é barata, IPCA mais 5,9, ó. Isso aqui significa que, pô, com o caixa que ele tem, ele consegue fazer mais dinheiro, rentabilizar mais do que efetivamente essa dívida que está consumindo. Então é mais inteligente ele usar o caixa do que está essa dívida. Que é o que ele tem feito, né? E aqui é um detalhe um pouco maior da alavancagem que a gente vê que está tranquilo, está dominado frente ao que ele tem hoje de caixa. É por isso que eu acabei colocando o BTLG aqui dentro da nossa carteira. O terceiro fundo que eu escolhi é o HGLG. Também é um fundo de logística. Eu gosto muito desse segmento, dá pra ver, né? O HGLG, ele tem um diferencial importante aqui pra mim. Ele tem focado em construir os galpões ao invés dele comprar os galpões prontos. Pensa que é igual você fazer com uma casa. Se você fosse construir ela, ia sair mais barato. Só que demora mais. Então a maioria dos fundos, eles compram os imóveis. Mas esse imediatismo, ele está refletido no preço. O HGLG, ele está com uma estratégia um pouco diferente. Ele está desenvolvendo os próprios imóveis. Então, conforme eles forem ficando prontos, não só eles gastaram menos para poder fazer esses imóveis, mas se no futuro eles quiserem vender, a valorização do ativo vai também ter sido maior ainda. Então, como eu gosto muito dessa estratégia que ele está utilizando, por mais que o dividend yield dele seja menor do que alguns outros fundos imobiliários aqui de logística, eu coloquei ele para dentro da carteira do canal. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido aqui, porque o vídeo já deve ter passado aí de uns 5 minutos. Número de cotistas de quase meio milhão, deu 1,10 aqui por cota, tá com uma vacância de 6,7, 6,4 se for financeira. Dividend yield dele aqui eu falei que é um pouquinho mais baixo, né? A gente viu lá que o BTLG estava com quase 10, ele tá com 8,7. Tem um ABL aqui maior até do que o BTLG, que esse aqui é de 1,6 bilhão. Aqui embaixo ele fala justamente do que eu comentei, dos desenvolvimentos que o fundo está fazendo. Quando a gente olha para os resultados, só nas receitas de locação, se a gente considerar o que ele consegue com o dinheiro que ele tem lá em caixa, a gente vê que, pô, tá super sadio. Ele tá agora em janeiro com 6,25 para poder pagar os empréstimos que ele fez, né, as dívidas dele.
e ele está com 5,6 aqui de despesa operacional, que é para pagar tudo do fundo. Nos últimos 12 meses, esse valor já está maior, mas ainda assim está dentro do esperado de 8 a 12% que eu gosto. A gente vê que por mais que o fundo venha distribuído bonitinho aqui, né, 1,10 todos os meses, a gente vê aqui embaixo que a realidade é diferente, né? Às vezes ele faz mais, ele faz menos do que isso, e por isso ele vai montando o caixa dele. Hoje ele está com caixa de 0,88 aqui. Aqui é um gráfico de rentabilidade comparando com o IFIX com o CDI, beleza. Patrimônio líquido de 5 bilhões e meio praticamente, é um monstro isso aqui. Distribuição dele também a maior parte em São Paulo, não é tão concentrado quanto o BTLG, mas também é bastante lá. A vacância dele é maior do que do BTLG, né? Mas ele também tem uma área bruta maior. Ainda assim, nada demais aqui ao meu ver. Ele está mais exposto ao GPM do que eu gostaria, então acho que isso aqui poderia ser uma melhora para o fundo. Não gosto muito dessa exposição ao GPM. Os locatários dele são excelentes, quase 80% dos melhores rankings. Ele tem um grau de alavancagem aqui, mais alto até do que do BTLG que a gente viu, mas nada também muito absurdo. Tem um plano aqui para poder reduzir em 10 anos. Aqui são os dois desenvolvimentos que o gestor está falando lá em cima, então um vai ficar pronto agora em março desse ano e o outro vai ficar pronto em novembro. Então, pô, isso aqui já é excelente. Só no ano de 2025 já vão ser 2 envolvimentos. E é isso aí, fundo top que vai entrar aqui para a carteira do canal. O último fundo de hoje vai ser um fundo do segmento de shopping. Brasileiro, cara, adora shopping. Aqui no Rio, então, nem se fala. Nem que seja pra gente dar uma voltinha pra pegar um ar-condicionado no 0800, a gente vai pro bendito shopping. Tem um outro porém também. Os shoppings, eles estão se reinventando. Porque assim, eu, por exemplo, compro a maioria das minhas coisas pela internet. É raro eu sair de casa para poder falar assim, vou no shopping para poder comprar alguma coisa. Só quando eu realmente preciso para aquele instante. Aniversário de alguém hoje e eu esqueci, eu tenho que comprar hoje. Então por que eu investiria em shopping? Porque como eu falei, brasileiro adora shopping. E a gente não só compra coisa em loja no shopping. Os shoppings estão ficando com praças de alimentação cada vez maiores. Eles estão transformando um pedaço do shopping em um espaço gastronômico mesmo, com vários restaurantes maneiros, coisas legais, fazendo eventos e tudo. Além disso, tem o cinema, teatro, boliche, enfim, são vários serviços que o shopping está colocando dentro dele. Por isso eu acredito bastante no segmento, não é só por conta da loja física. E o fundo que eu escolhi hoje para a carteira foi o MON11. Eu vou confessar que foi uma batalha difícil para eu poder tomar a decisão de qual fundo de shopping eu ia colocar. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mais detalhado, do porquê que eu escolhi o MON11 e não os outros que a gente tem aqui como opção. Então não dorme na selva e se inscreve logo nesse canal aqui para você ser avisado quando esse vídeo for próprio, que vai ser top demais. Bora pro relatório. Quase 130 mil cotistas, pagou 83 centavos por cota, tem uma ABL de 128 mil metros quadrados, 14 shoppings, está com uma ocupação de 96, ou seja, 4% de vacância. Falou aqui que as vendas totais por metro quadrado cresceram 18% se a gente comparar com o mesmo mês do ano anterior, e o NOI por metro quadrado apresentou um crescimento de aproximadamente 10% também. O NOI, eu acho que apareceu também no BTLG, eu até esqueci de comentar. O NOI é um indicador que fala o resultado operacional líquido do fundo. Basicamente, ele é a receita com os aluguéis fixos e os variáveis que ele tem. Nesse caso aqui, que é um fundo de shopping, a gente vai estar falando das receitas, que vão ser os aluguéis das lojas, mas também os variáveis que podem ser aqueles quiosques que tem, as mídias e propagandas que passam dentro do shopping, tem receita de estacionamento. Aí depois disso, você tira todos os gastos que o shopping tem, com segurança, manutenção, limpeza, por exemplo. Aí o que sobra desse negócio é o NOI. E aqui ele está dizendo que se a gente comparar o do ano anterior com o de agora, teve um crescimento de 10%. E o fundo gerou um resultado de 1,22, distribuiu 83, então ele fez caixa. E aqui ele está dizendo que o caixa hoje está em 58 centavos. Aqui ele fala um pouco das estratégias para 2025 do fundo, que ele quer expandir o Shopping Parque Sul. Se você for ver, tá falando aqui sobre o Coco Bambu, estão falando aqui de restaurante, repara naquela estratégia que eu comentei lá atrás. Vão aumentar o estacionamento, receita de estacionamento para shopping é super importante, é sempre uma facada quando a gente vai no shopping, não é não? Lá em Campinas Shopping querem criar uma área gourmet, de novo aqui a parte de alimentação. Então vocês veem que a estratégia deles está bem alinhada com aquilo tudo que eu comentei. Aqui embaixo a gente vê alguns eventos, não é só a questão de loja, tá vendo? São várias experiências que eles trazem para poder levar as pessoas para dentro dos shoppings. Aqui um pouco da mesma conta que a gente fez lá pro HGLG, então a gente vê aqui, pegando só a receita dos aluguéis. Quando a gente olha para a despesa financeira, que vão ser os gastos com as dívidas, nos últimos 12 meses está na faixa dos 13%, e os gastos com as despesas operacionais que são do fundo mesmo, está na faixa dos 6%. Em janeiro foi 5 e 3,5%. Está dentro dos 8, 12%, aqui está só um pouquinho a mais, mas tá ok. Aqui ele já fala um pouco da
distribuição dos shoppings que ele tem um ponto só que a última aquisição ainda não está 100% refletida aqui, que é esse Rio Anil Shopping lá em São Luís. Aqui um pouco do último resultado, você vê que foi bastante em cima da receita operacional do fundo, mostrando aqui um pouco de como é que foi a distribuição frente ao caixa que ele tem, então ele foi fazendo caixa aí nos últimos meses. Liquidez altíssima aqui do fundo também, um fundo grande. Rentabilidade, ele compara aqui com o IFIX CDI, tomou uma pancadinha, mas também normal, juros altos. Aqui um pouco do portfólio, que tem todos os shoppings dele, bastante coisa no Rio de Janeiro, alguns bem conhecidos aqui por mim. 1,3 bilhão de patrimônio. Aqui na alavancagem, a gente já vê que ele pegou uma dívida recente, estão vendo aqui tudo em janeiro, que foi o primeiro pagamento. Ó. Isso foi por conta da última aquisição que ele fez, que foi um shopping lá em São Luís. A taxa que ele pegou, que é esse IPCA mais quase 8, aqui é uma taxa alta. Mas o fundo ele está numa boa situação de caixa, então assim, não é nada demais aqui no meu ver. Dá pra gente ver aqui que por mais que ele tenha pego essa dívida, tá tudo controlado. Não é nada alarmante não. Então assim, ele tem caixa, ele consegue segurar esse negócio. Só ele não ir se alavancando demais aqui. Aqui começam alguns indicadores legais, a gente vê que ele foi crescendo bastante, vendas cresceram, taxa de ocupação, a gente viu lá que só está com 4% de vacância, o que melhorou frente ao ano passado, né? Inadimplência, pô, ficou boa também, tem inadimplência baixíssima, conseguiu reduzir 3%. O NOI está maior, que a gente viu. Crescimento do fluxo de veículo, comparado com o ano passado, cresceu mais quase 10%. SSS e SSR também crescendo. E aqui vai ter um resumo por cada um dos ativos, que a gente vai conseguir ver o NOI e as vendas totais. A gente vê que a grande maioria aqui foram números bons. Foi um ou outro aqui que teve um NOI negativo, que não cresceu muito, que eu acho que foi o Madureira aqui no Rio. Assim, os números são muito bons e por conta disso ele vai entrar na carteira. Vamos então, de fato, comprar eles na corretora. Eu vou dividir o valor em 25% para cada fundo. Então vai ficar mais ou menos isso. 25% para o MXRF11, 25% para o BTLG, 25% para o HGLG e 25% aqui para o MOL11. Com isso, a carteira vai ficar em mais ou menos 75% em tijolo e 25% em papel, que era a nossa estratégia inicial. Bora lá então comprar os ativos, que depois a gente vai colocar eles na nossa planilha nova aqui de controle. Então é isso aí, galera. Acabei de comprar aqui os fundos imobiliários, vou mostrar para vocês aqui na tela a minha nota de corretagem e depois a gente vai pegar todas as informações aqui e jogar lá para dentro da planilhinha que a gente está construindo para ser o nosso controle do patrimônio aqui da carteira como um todo, beleza? Então vamos lá, vamos olhar aqui para a tela primeiro, que eu trouxe já a nota de corretagem. Então como a gente pode ver, eu comprei lá o BTLG, o HGLG, o MOL11 e o MXRF, que era o que a gente tinha combinado. Ó, o pregão foi no dia 13/3, foi quando eu comprei. Então a data tá aqui, ó, da compra, foi dia 13/3. Se a gente for ver aqui o valor, deu um pouquinho só acima dos 4 mil, até porque quando eu tinha feito as compras todas, tinha ficado um pouquinho abaixo. Eu comprei mais esse BTLG aqui, que vocês veem que ele tá separadinho. Então tá bom, vamos jogar esse negócio aqui lá pra planilha. Aí o primeiro ativo que a gente viu lá, BTLG11. Vou escolher aqui o setor ele é de logística e a bolsa BR. O outro cara, vamos mapear aqui, ó, HGLG, vamos na ordem, HGLG11, depois o MOL11 e por fim o MXRF11. O HGLG também é logística, o MOL é de shopping e o MXRF11 eu vou colocar aqui como papel. Eu sei que é considerado como híbrido, mas na essência dele aqui para mim ele tá como papel. Então vou colocar aqui as bolsas, só para ele poder puxar aqui certinho as cotações. Então você vê que ele já tá preenchendo aqui, ó, o BTLG hoje, no dia que eu tô gravando o vídeo tá 97. Eu paguei um pouquinho mais barato, tá vendo? 95. E ele vai trazer as demais aqui. Isso aqui é a cotação de hoje. Beleza, agora eu vou fazer os lançamentos. Vou vir aqui na minha guia investimento. Vou botar a data, vou ver lá de novo, ó, a data 13/3, então vou botar aqui 13/3, já vou preencher logo aqui os 4. O que que eu fiz? Eu fiz uma ordem de compra, né, em todos eles, então só vou arrastar aqui. Vamos no preço agora. O do meu BTLG eu vou ter que fazer um cálculo, né, porque eu comprei primeiro a 95,64 e depois a 95,57. Então, ó, vamos lá, fazendo a conta aqui da proporção do BTLG, você vê que o preço médio dá 95,63 e uns quebrados. Beleza. Então, para botar a taxa aqui, eu fiz um ratatá, né? Peguei aqui o quanto que eu paguei de taxa, for ver, foi R$1,20. Então, deu R$1,21 no total, rateei aqui entre cada um de acordo com os pesos. Isso aqui foi mais para ser preciosista, mas se fosse o caso, podia considerar tudo zero mesmo. Mas então, já cadastrei todas aqui os fundos imobiliários dentro da carteira. O que que eu vou fazer depois? Quando eu começar a receber os dividendos, eu vou começar a colocar eles aqui, ó, em dividendos. Aí esse negócio vai começar a aparecer para mim em alguns gráficos aqui que eu estou desenvolvendo. Mas hoje, o que que a gente já consegue ver? Ó, a gente já consegue ver que a carteira
carteira tá com investimento total aqui de 4.057. Essa aqui é uma estratégia de carteira que eu tô montando aqui pro canal, então depois eu vou fazer alguns vídeos só explicando sobre isso. E aí aqui na guia principal, o que já dá pra gente ver, ó? Dá pra ver o valor total investido, que foi os 4.057 que eu coloquei. Hoje, esse valor tá em 4.143, então a gente já tá tendo aqui um resultado de R$ 85,95. Isso aqui por conta da valorização das cotas desde o dia que eu comprei, né? Aqui embaixo a gente vê uma estratégia da carteira que eu tô montando, que eu vou chamar essa carteira aqui de carteira Águia, depois eu vou explicar um pouco mais pra vocês sobre isso. Essa carteira que a gente montou tá 100% em imóveis, né? Eu falei que eu ia comprar só fundo imobiliário. Com o decorrer do tempo a gente vai fazendo outras compras e a carteira vai balanceando aqui. Mas a gente consegue ver aqui que dentro dos imóveis, ó, o BTLG é o cara que a gente mais tem patrimônio hoje. Já tá dando esse resultado aqui, ó, cada um. A gente pode ver que o MOL 11 foi o que mais valorizou nesse tempo. Então a gente já teve aqui 5% de valorização só do MOL 11. A gente vai conseguir depois acompanhar como é que vão estar os proventos de cada um deles. Aqui a parcela que a gente tem de cada um deles, vocês veem que eu falei que ia ficar com 25 em cada um, ficou bem próximo disso, né? E hoje esses dois caras aqui estão iguais, porque a carteira só tá com fundos imobiliários hoje, né? Mas conforme a gente vai fazendo novos aportes, isso aqui vai mudando. Aqui embaixo a gente vai ver o nosso patrimônio versus nossos investimentos, depois a gente vai preencher isso aqui, conforme o mês vai virando, a gente vai preenchendo. Aqui a gente vê que os fundos imobiliários, ó, a gente tá com shopping 50%. Então a gente vê aqui como é que tá a distribuição da carteira nos fundos imobiliários, ó. Aqui vai ser também de ações, aqui vai ser de renda fixa quando a gente tiver. Mas hoje dos fundos imobiliários a gente está com 50% em logístico, 24% em papel e shopping aqui 24%. A gente vê que de tijolo são aqueles 75% que a gente vai ficar e mais ou menos 25% em fundo de papel. Então estamos seguindo a risca aqui a estratégia. E aqui embaixo, conforme a gente vai recebendo, vão ter lá os dividendos. Então conforme a gente for preenchendo mais aqui a planilha, isso aqui vai tendo mais informação para deixar a gente com total visão do que está acontecendo na nossa carteira. Então é isso aí, galera. Isso aqui é só para dar um spoiler do que eu estou construindo. Isso aqui vai ficar muito maneiro, vai dar uma visão muito top para a gente poder ver a nossa carteira e fazer o acompanhamento disso na unha. E enquanto essa planilha não sai, eu vou deixar esses dois vídeos aqui para você poder escolher qual que você vai querer assistir agora, porque eu tenho certeza que vai te ajudar na tua trajetória financeira. Um abraço!